Hoje é dia de falar sobre a personagem mais querida do universo de Sandman, a própria Morte. Fala, observadores! Vamos esclarecer uma coisa antes de tudo. Eu sei que muitos se preocupam com o uso da palavra morte, mas fiquem tranquilos. Estou usando aqui o nome oficial da personagem, a irmã mais velha do sonho. O contexto deste vídeo é sobre uma obra de ficção e usar o nome oficial da personagem, acredito eu, não trará problemas com o algoritmo do YouTube. Assim eu espero. Bem, seguindo, em 1989 chegava às lojas a primeira edição de Sandman, um personagem criado por Neil Gaiman, Sam Kiff e Mike Dringenberg. E, na oitava edição, Gaiman e Dringenberg nos apresentavam essa que é a irmã mais velha de Sonho, Morpheus, a Morte. A personagem apareceu em várias edições e, no seu enorme sucesso, ela garantiu 2 minisséries exclusivas, escritas pelo próprio Gaiman e com artes de Chris Bachalo e Mark Buckingham. Essas histórias foram lançadas originalmente em 1993 com o nome Morte, o Alto Preço da Vida e 1996 com o título Morte, o Grande Momento da Vida. Mas foi só em 2009 que a DC Comics decidiu compilar todas as histórias da Morte em uma edição de luxo com o título The Absolute Death. Aqui no Brasil, essa edição chegou no título Morte, edição definitiva em 2014, lançada pela Panini Books. No interior da edição encadernada, nos deparamos com a primeira história de Morte, o som de suas asas, onde ela encontra o seu irmão Sonho. Na história, ambos estão em um parque. Morte repreende Sonho por ele estar se lamentando e o convida a acompanhá-la em seu dia de trabalho. Enquanto ela realiza sua jornada, levando vidas ao fim, Sonho a acompanha em silêncio. Ele percebe que, embora as pessoas reclamem da vida, quando chegada a hora de falecer, a maioria sempre implora por mais tempo. A história, narrada por Sonho, nos faz refletir que é fácil reclamarmos da nossa vida quando estamos nela, mas quando ela se encerra, toda nossa insatisfação e todas as nossas reclamações simplesmente desaparecem, pedindo por mais um tempo. Um ponto interessante é a interpretação de Mike Dringenberg para a Morte, pois estamos acostumados a aquela visão da figura esquelética usando um manto enorme e escuro e carregando uma foice. Na ideia de Dringenberg, a pedido de Gaiman, lógico, a Morte é uma jovem com roupas pretas e um pingente em formato de Ankh. A Ankh, ou Cruz Ansata, para os egípcios, era o símbolo da vida e da imortalidade, que, na ideia de Gaiman e Dringenberg, fazia com que a morte fosse uma parte essencial da própria vida e não o seu fim. Outra coisa interessante é que Sonho constantemente menciona asas, fazendo referência ao bater de asas do anjo da morte. E aqui podemos ver o uso de 3 mitologias, a islâmica, judaica e helênica. A islâmica e judaica por causa do anjo Azrael, não o personagem da DC Comics, mas há semelhanças também, que era o anjo da morte, que separava a alma do corpo e era benevolente. Algo que notamos em toda essa história. Também ao Deus primordial da morte, Thanatos, que era interpretado como um ser alado, junto com seu irmão Hypnos, Deus primordial do sono. Na sequência, temos um conto da morte, com o título Fachada, em que ela encontra a super-heroína Garota Elemental,
que originalmente tinha o nome de Urania Blackwell, uma espiã que surgiu nos quadrinhos do Metamorfo, de 1967. Urania se apaixona por aquele que ela deveria espionar e derrotar, mas, quando se vê rejeitada, decide se submeter ao mesmo experimento que chegou a transformar Rex Mason, o Metamorfo, ganhando o poder de alterar o seu corpo. Com sua nova forma, ela consegue desmantelar a organização de seu ex-noivo, ajudada pelo Metamorfo, mas ela também é rejeitada por este, pois ele já era noivo de Sapphire Stagg. Na história com a morte, descobrimos que Urania deseja dar um fim à própria vida. Ela não consegue se adaptar a quem se tornou após a transformação, e seus poderes a impedem de conseguir o que quer, se envolver com os outros. A morte estava fazendo uma visita a outra pessoa, mas ao ver a porta de Urania aberta, as duas conversam. E aqui a morte explica para Urania que apenas o Deus Sol egípcio Ra poderia conceder a ela a capacidade de se livrar de seus poderes e, assim, cessar sua vida. A história vem de um ponto interessante, pois vemos uma super-heroína que não consegue se aceitar, já que sua transformação tenha sido uma escolha motivada por vingança. Quando era apenas Urania, ela foi rejeitada. E quando se tornou garota elemental, a rejeição veio uma segunda vez. Ela tenta se adaptar ao mundo, mas não consegue. E é por isso que deseja o próprio fim. Essa história é extremamente poderosa nessa metáfora para a depressão. Por vezes nos vemos em situações onde, por sermos aceitos, ou melhor, para sermos aceitos, tentamos nos adaptar às pessoas e lugares, mas, no processo, acabamos perdendo a nossa própria identidade. Isso nos leva a uma sensação de vazio e a não aceitação de quem nos tornamos. O encadernado continua com a primeira minissérie solo da personagem, Morte, o alto preço da vida. Na história descobrimos que Morte tem um ritual. A cada 100 anos, ela decide passar um dia na Terra como uma mortal, para não se distanciar da humanidade e do que mais significa o viver. Nessa história, ela assume o papel da jovem chamada Didi e, enquanto passeia por Nova York, encontra Sexton Furnival, um jovem de 16 anos que está pensando em tirar a própria vida, pois acredita que a vida não tem mais sentido para ele. Após o encontro, Sexton é sequestrado por Hattie Maluquette, uma personagem recorrente das histórias do Sandman. Interessantíssimo, por sinal, gosto muito dela. Hattie ameaça o rapaz, tá? Eu sei, eu gosto. Para que Didi, ou melhor, a morte, encontre seu coração e lhe devolva, pois ela o escondeu e não se lembra onde o deixou. Com isso, Didi e Sexton embarcam em uma grande aventura noturna pela cidade de Nova York. Sexton vê as pessoas sendo generosas com Didi quando ela também é com eles. E terminam parando no show de Foxglove, uma cantora de rock que namora a cozinheira Hazel McNamara, que já havia trabalhado para a mãe de Sexton. Na sequência, Didi e Sexton são capturados por Theo, um jovem aprendiz do Eremita, um homem que deseja roubar o poder da morte, acreditando que a Anki que ela carrega é a fonte de seu poder. Os dois conseguem escapar para que, no amanhecer de um novo dia, Didi termine sua jornada passando para o outro lado. A história traz alguns pontos que precisamos analisar. Primeiro, temos a jornada de Sexton, pois ele percebe o valor verdadeiro da vida após ver como morte termina tirando abruptamente a vida de Didi. Ele descobre que a vida
não é sobre ter sentido, mas sobre vivê-la com dignidade. Segundo, temos a jornada da própria morte no corpo de Didi, pois, por sua vez, ela vivencia mais um dia como humana e percebe que as pessoas, mesmo nas maiores dificuldades, sabem usufruir dos pequenos prazeres que a vida lhes dá. E, por fim, temos o coração de Rete Maluquete, que é encontrado por Didi e deixado para ela. Essa parte da história nos mostra que essa poderosa metáfora sobre a busca pelo verdadeiro amor que mantemos escondidos e, às vezes, esquecemos deles. E agora eu vou parar para minha mendigagem básica. Se estão gostando do vídeo, já peço aí, deixa o like aí, pois ajuda o algoritmo perceber que os vídeos estão indo bem. Mas lógico, se não estou gostando do vídeo, pode dar o dislike, que também ajuda, é mais pelo lance do feedback aqui entre a gente, né? Para eu saber também o que vocês estão achando. E lógico, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal e dar o peteleco na sinetinha para receber os comunicados do vídeo que eu posto aqui no Velho nas Torres para vocês. Bem, seguindo, a quarta história já é a minissérie Morte, o Grande Momento da Vida, onde reencontramos as personagens Dona Foxglove e a sua namorada e esposa Hazel McNamara, que teve o pequeno Alvy. Nessa história, o sucesso de Foxglove como cantora a vem afastando de Hazel, que fica na mansão em Los Angeles com o filho delas, Alvy. As coisas se desenrolam de forma trágica, pois Fox trai Hazel e, infelizmente, Alvy sofre um acidente que tira a sua vida. Então, surge a morte para conversar com Hazel, que deseja negociar a vida de seu filho. Durante a turnê de seu disco, Foxglove recebe uma visita sombria de seu produtor, Larry, que havia falecido momentos antes. Ele fala a ela que precisa encontrar Hazel e, com a notícia, ela decide retornar para Los Angeles, acompanhada de seu manager, Boris, e de seu companheiro contratado. Larry não queria que soubesse que Foxglove era lésbica, Vito, para ajudar Hazel na negociação com a morte. No entanto, ela logo descobre que toda negociação tem um preço, já que, para Alvy retornar, uma vida precisaria ser entregue à morte. Após várias negociações, Boris se sacrifica pela felicidade de Foxglove e Hazel. Por fim, para seguir feliz ao lado de Hazel, Foxglove desiste e abandona o seu sucesso, seguindo uma vida comum. Nessa história, vemos uma poderosa metáfora também do desejo de Foxglove pela liberdade, que é mostrada através de seus sonhos com asas. A princípio, ela tem asas como as de Ícaro, depois asas de borboleta, e por fim, quando encontra a verdadeira felicidade e liberdade ao lado de Hazel, ela se desfaz das asas. Isso mostra que a verdadeira liberdade não está no sucesso ou na fama, mas na felicidade que encontramos nas nossas relações. Como sempre, há uma mensagem universal por trás da história, pois nem sempre encontramos a felicidade nas coisas que vivenciamos ou almejamos. Às vezes, essa felicidade está do nosso lado, mas não sabemos apreciá-la. Somente quando a perdemos é que corremos atrás e damos o verdadeiro valor. Em janeiro de 1999, a Vertigo Comics publicou a segunda edição da revista Vertigo, Winter's Edge. Nessa revista, Gaiman e o artista Jeff Jones nos presenteiam com uma história, um conto de inverno. Nela, Morte revela a todos sobre sua história de precisar servir como a responsável pelo fim das vidas. E, quando isso chegou a incomodá-la, é aqui que ela conta o que a motivou de ter decidido que a cada 100 anos
passaria um dia na Terra vivendo entre os humanos. Já em 2002, a DC Comics lançou uma publicação em homenagem às várias almas perdidas após o desastre de 11 de setembro de 2001 no World Trade Center. A coletânea convidou vários roteiristas e artistas renomados, incluindo o próprio Neil Gaiman e Chris Bachalo, que criaram um conto sobre a morte e destruição, um dos irmãos da morte, chamado A Roda. Na história, um menino chamado Matt havia perdido a mãe nos ataques e, em sua dor, planejava encontrar com ela se jogando de cima de uma roda gigante. Então, destruição surge primeiro. Conversa com o garoto e se sente culpado pelo que aconteceu. A chegada da morte, no entanto, acalma o coração do jovem Matt. Ela o convence a seguir vivendo, explicando que a missão de sua mãe havia terminado, enquanto a dele estava apenas começando. Temos ainda a história Morte e Veneza, onde Gaiman trabalha ao lado do artista P. Craig Russell, um dos vários artistas que trabalhou com ele em Sandman. Na trama, um soldado retorna a Veneza durante sua folga para reviver o momento de sua infância, quando conheceu a própria morte, desejando abrir um portão que parecia inexpugnável. Em contraponto, temos a história de um conde que vivia uma vida hedonista. Para ele, o prazer era o bem maior. E, por mais que ao fim do dia ele morresse, no dia seguinte voltava a viver. O soldado reencontra a morte e, sem se importar que ela não mudou com o tempo que passou, consegue abrir o portão do Palácio Pertentia, permitindo que ela inicie sua missão. Já o conde, que se sentia invadido por destino, percebe que era visitado pela morte e ele finalmente tem o fim que, no fundo, sempre desejou. A história é rica em simbolismo, explorando a paixão pela morte sob diferentes perspectivas. O soldado se apaixonou por ela na infância e a busca, enquanto o conde, mesmo com a vida hedonista, desejava seu abraço final. O beijo do soldado na testa de seu inimigo, que ele derruba, é um ato simbólico de honrar e saudar a morte. Por fim, temos uma história de utilidade pública com o título Morte Fala sobre a Vida, com arte de Dave McKean. Nessa história curtinha de 6 páginas, a morte, com a ajuda de John Constantine, fala sobre as doenças sexualmente transmissíveis, em especial a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. De forma simples e direta, ela ensina como usar preservativos e se manter seguro. É uma mensagem poderosa vinda da própria morte, de que a vida merece ser protegida. Bem, quando comecei a pensar neste vídeo, isso tem muito tempo, tive dúvidas sobre usar o nome de morte, como disse no começo. Eu tinha medo de que os algoritmos do YouTube barrassem, mas falar dela sem usar seu nome não é falar sobre uma antítese de si mesma. Morte, mesmo que leve as pessoas no fim de suas vidas, busca preveni-las e tenta entendê-las, seja como Diri ou como ela mesma. Ela negocia, conversa e nos faz perceber o verdadeiro valor da vida que temos. Para encerrar, eu quero tocar em um ponto bem pessoal. Eu já tive uma crise séria de pânico e, por vezes, pensei que poderia cessar a minha vida. Mas a primeira vez que eu li Morte, edição definitiva, percebi que eu devo valorizar mais o que eu tenho. E por mais que essas ideias ainda me venham à cabeça, sei que o valor da vida é maior e que ainda tenho muitos vídeos para fazer para vocês. E eu finalizo o vídeo aqui.
Eu não vou falar muito não, se quiserem eu vou colocar aqui embaixo, porque tem ainda Morte, edição definitiva lá na Amazon, eu coloco aqui embaixo para vocês. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí, se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike, aquele feedback que até gente, outra coisa que eu peço muito, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo se gosta de Morte, se não gosta, se já leram a edição definitiva. Desculpa gente, desculpa não falar, porque esse vídeo de certa forma me traz muitas lembranças. Mas desculpa mesmo. Outra coisa que eu peço a todos os meus observadores, peço também para você estar aqui comigo ainda, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Vendo Torre. E, pedi no começo, coloquei no meio, peço agora no final, tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se, não esquece nunca de dar o peteleco na sinetinha e se inscrever aqui no canal, pois eu posto vídeos às sextas-feiras, às 17h30. O Vendo Torre vai ficando nessa, muito obrigado a todos vocês, até mais.